nós estamos numa campanha ou num momento de imunização contra dívidas, qualquer pendência financeira. Agora, então, vai parar aqui, nunca mais vai se falar no assunto? Não, nós vamos continuar de tempos em tempos, vacinando, para andarmos saudáveis, em todas as áreas. Como momentos nós falamos sobre santidade, quando nós falamos uma sequência sobre santidade, o que nós estamos fazendo? Imunizando nessa área. E de tempos em tempos continuamos vacinando. Quando falamos sobre enfermidades, estamos imunizando contra essa doença, chamada doença, ou enfermidade. Depois vamos fazendo manutenção. E vai ser sempre assim, até quando? Até o Senhor voltar, fica tranquilo. Que Ele está voltando, não vai demorar. Aleluia. Eu creio que você já sabe o primeiro texto que eu vou ler. Deuteronômio 1:6, abra lá. Pelo menos alguém prestou atenção. Há esperanças. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 6. Por quê? Porque esses dois versículos, três na verdade, dois em Deuteronômio e um em Romanos, foi aquilo que Deus colocou no meu coração como uma mensagem chave para nós usarmos nesse tempo. Deuteronômio capítulo 1, no versículo 6, diz assim: quando estávamos no Monte Sinai, o Monte Sinai fica no Egito, Egito simboliza falta, perdas, menos do que o suficiente. Enquanto estávamos na falta, na insuficiência, no menos do que o ideal, naquilo que ainda não foi suprido completamente, o Senhor nosso Deus nos disse: vocês já ficaram muito tempo neste lugar. No texto ele diz, neste monte. O Senhor não tem nenhum prazer no seu povo vivendo abaixo do suficiente. Tanto é que ele levantou Moisés para ser um agente, para transportar, levar aquele povo, através de uma visão, através de uma palavra, através de mostrar ao povo qual era o plano de Deus. E Moisés diz: o Senhor, o próprio Eu Sou, me chamou. E Ele vai nos levar para uma terra que mana leite e mel. A terra do mais do que suficiente, a terra do abundante. E Moisés foi diante do povo e disse aquilo que o Senhor havia dito. E por causa da visão e também por causa daquilo que estavam sofrendo, eles acreditaram e começaram uma jornada, que era para fazer por 11 dias. Você sabe que demorou 40 anos. Por quê? Porque o povo, ainda que tivesse começado a dar passos de fé, passos de ousadia, passos de sair daquela situação, que era pesada, que era insuficiente, mas a qual eles já estavam acostumados, eles começaram a caminhar e viram que a caminhada era uma caminhada que iria levá-lo para um novo lugar, mas que tinha desafios. E durante a caminhada começaram a murmurar, você conhece a história, eu só estou te relembrando. Começaram a murmurar, e a murmuração faz o povo de Deus ficar dando voltinha. Senhor, cadê? Oh, como era bom o Egito, como era bom apanhar, como era bom ficar devendo, como era bom pagar juros de cheque especial de 13% só ao mês. Como é bom fazer aquela prestação, a perder de vista. Ah, era tão bom, mas eu podia ter alguma coisa, ainda que não era meu, era do banco. A falta da visão faz o povo perecer, ou a falta da revelação. O gostar do ambiente anterior faz com que as pessoas não avancem para o melhor. O que nós temos feito nesses dias é te mostrar que há um lugar que o Senhor, o seu Pai, preparou para você viver sem nenhuma falta. Ao contrário, você já imaginou, você já fez uma conta de quanto de juros você paga num ano? Alguém já teve esse cuidado? Se não teve, eu recomendo. Pega 2017,
que já acabou, você já até fez o seu imposto de renda, fez as suas contas, vai no seu banco e pergunta: quanto eu paguei o total de juros o ano passado? Soma todo o juro que você pagou em qualquer prestação ou financiamento ou parcelamento. E veja quanto mais você poderia avançar se não tivesse aquilo. Não estou falando nem naquelas que não foram pagas e só se foram acrescentadas na dívida, porque nem dinheiro para pagar, uma parte ainda existe. Mas sabe que o Senhor quer nos liberar desta doença, desta prisão. E ainda que você tem capacidade, Ele vai cada dia nos acrescentar em capacidade para produzir riquezas e pagar todas as contas. Imagina você com tudo aquilo que você pagou de juros e correções, e você tendo disponível para ir além, para avançar, para investir no reino de Deus, talvez até pelo seu próprio prazer. Fazer algo para a sua casa, para a sua família, fazer uma viagem, abençoar outras pessoas. O plano de Deus é você ficar livre de dar a alguém que não é o seu ajudador. Nós podemos viver uma vida diferente, mas nós precisamos erradicar esta doença do nosso meio. Por isso vamos vacinar. No versículo 6, ele diz assim: vejam, eu lhes dou toda esta terra, entrem e tomem posse dela. Existe um lugar que o Senhor preparou para os seus filhos sem dívida. Entre e tome posse dela. Diga assim: eu vou entrar na terra onde não haverá dívida, onde não haverá falta, e eu tomo posse pela fé, e também vou tomar posse na realidade de uma vida mais do que suficiente, uma vida abundante. Esse é o plano de Deus para nós. Aleluia. Talvez para alguns parece tão louco, tão difícil, mas como? Eu sei que andando nos princípios da palavra, se nós perseverarmos, nós veremos como Deus vai fazer. Como é? Eu não sei para cada um o que é necessário, mas eu sei que Deus é capaz de pegar cada pessoa, de onde ela está, talvez no mais fundo do abismo da dívida, ou da falta, e levar para o lugar que Ele prometeu. Porque se Ele prometeu, Ele quer que a gente esteja lá. Amém? Tomem posse, pois é a terra que o Senhor, verso 8, jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó, e a todos os seus descendentes. Quantos são descendentes de Abraão pela fé? O livro de Hebreus fala que ele é o nosso pai, nós herdamos as bênçãos de Abraão pela fé. Pela fé somos herdeiros, porque nós recebemos um testamento registrado no cartório celestial dizendo o que é nosso, e o que é meu eu quero. Aleluia. Eu nem sabia, eu não sei nem quantos anos, talvez mais de 20 anos, nem pensava no PIS. Mas um dia, lendo em algum lugar, apareceu um aplicativo assim: veja se você tem direito. Não é que eu entrei, eu tenho direito. Ah, mas é um valor, eu não sei para você, se você não quer o seu, me dê a sua senha, eu vou lá e pego. Dá um salário, 900 e tantos reais, é meu, eu vou pegar. Mas por 20 anos ou mais, eu nem lembrava que isso existia. Se é meu, eu quero. Se Deus me prometeu, eu quero. Porque eu sei que tudo que Ele dá é bom. Amém? Vai lá comigo em Romanos capítulo 5 e no versículo 17. Romanos 5, 17. Romanos 5, capítulo 5, versículo 17, diz assim, Romanos 5, 17, se a morte reinou pela ofensa de um, note que a morte aqui está falando diretamente de uma morte física, mas está falando principalmente de uma morte espiritual, através de um só,
E você, estudioso da palavra, você sabe que esse um só, pelo qual a morte reinou, foi Adão, com a sua desobediência. Por um só reinou, se a morte reinou para a ofensa de um, a morte espiritual, que é o afastamento de Deus. Com o afastamento de Deus, vieram todas as consequências do afastamento, que também é chamado de pecado. Porque Deus preparou o homem para reinar, para sujeitar, dominar a terra, para fazer dela produzir tudo além daquilo que ele precisava, mas tudo que ele precisava ia um pouco além. Mas a ofensa de um, o pecado de um, trouxe a morte, trouxe um rompimento. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha, por causa de Adão veio um monte de confusão. Só bastou um pecar e introduziu e trouxe ao mundo o afastamento, a separação. Mas bastou um sendo obediente, para que nós fôssemos restaurados à condição original antes do pecado. Ele diz, muito mais, com a graça que veio sobre mim e você, reinaremos em vida. Note que não está dito que nós vamos reinar no céu, não vamos reinar apenas no milênio junto com Jesus. Ele está dizendo, reinarão em vida, através de Jesus. Quem quer reinar em vida? Quantos já estão reinando em vida? Aleluia. Agora note que nós podemos estar reinando numa área e sendo plebeus ou escravos em outra. E o plano de Deus é que reinemos em todas as áreas. Muitos já venceram enfermidades e estão reinando em saúde. Quantos já venceram algum tipo, pela palavra, pela fé, algum tipo de enfermidade que não tinha jeito, que não era uma aspirina que ia resolver? Você já está reinando nessa área. Não levante a mão, não quero expor ninguém. Mas quantos já venceram dificuldades, problemas de relacionamento nos seus casamentos e estão reinando nos seus casamentos? Porque ouviram a palavra do Senhor, porque obedeceram a palavra do Senhor, porque se alegraram naquela área, hoje estão reinando. Aleluia. Outros estão reinando nas suas emoções. Eram depressivos, desanimados, mas quando chegou a palavra, estão reinando sobre pensamentos, sobre emoções. Mas nós também vamos reinar completamente na área financeira. Amém? Ah, mas eu já tenho mais do que suficiente. Então me diga, quem é que não quer receber mais do Senhor na área financeira? Eu tenho que tomar cuidado com essas perguntas, que um dia eu perguntei para a igreja, quem quer morrer logo? E o menino levantou a mão. Aí eu falei, como é que eu saio dessa? Eu falei, não, acho que você não entendeu. Quem quer morrer logo? Ele levantou a mão de novo. Eu falei, gente, então vamos mudar de assunto. Eu falei, esse é um caso mais sério, precisa de tratamento. Ainda que seja melhor morrer, mas sabemos que tem uma obra para ser feita. Eu não quero morrer logo, eu quero morrer quando tiver que morrer. Ou ser levado quando tiver que ser levado, preferencialmente. Agora, existem alguns do tema que eu quero falar nessa noite. Existem alguns impedimentos para reinarmos na área financeira ou sobre dívidas. Quantos querem saber o que é? Então vamos falar do assunto. Amém? Abra comigo em Salmos 78, verso 40. Salmos, o livro de Salmos, no Salmo 78, no versículo 40. Eu vou ler na versão transformadora, você acompanha na tua versão. Diz assim: quantas vezes se rebelaram contra
ele está falando de Deus, no deserto, e o entristeceram naquela terra desolada. Repetidamente puseram Deus à prova e provocaram o Santo de Israel. Não se recordaram do seu poder, nem do dia em que ele os resgatou de seus inimigos. Uma das coisas que impede ou atrasam o mover de Deus é duvidar do poder de Deus e ser ingrato por aquilo que ele já fez. Geralmente ou popularmente, quer dizer cuspir no prato que comeu. Porque cada um de nós já tem experiências para dizer, Deus é bom. Se você está aqui, quantos tiveram aquela batalha no dia de hoje para estar aqui? O resto foi tudo tranquilo. Você chegou, estava facinho, não tinha precisado nada, nenhuma barreira na sua vida. Você precisa orar por mim. Porque todos os dias vão surgirem situações. Todos os dias vão vir desafios. E você estar aqui, isso quer dizer que você já tem um grande motivo para agradecer a Deus. Você tem a salvação, você tem o ar que respira, tem a sua casa, tem a casa do Pai. Duvidar daquilo que Ele já fez. Não, mas Deus já fez, já curou câncer, já fez isso, aquilo, mas eu não sei se Deus vai fazer nessa área. Isso entristece Deus. Aquele povo que saiu do deserto, viu a mão do Senhor poderosa. E eu tenho certeza que você já viu a mão do Senhor poderosa. Por que duvidar? Por que duvidar daquilo que Ele vai fazer no seu meio, na sua casa, na sua família, nas suas finanças? Não podemos, porque isso entristece ao Senhor e retarda aquilo que Ele quer fazer. O Senhor não vai deixar de fazer, Ele decidiu nos fazer reinar em vida. Mas enquanto nós damos voltinhas, nós não avançamos para o lugar que Deus preparou. Aleluia. Vai em Mateus, por favor, 14, verso 29. Impedimentos que nos faz reinar em vida, nos faz ficar livre completamente de dívidas. Não, mas a dívida é muito grande, mas o seu Deus é maior. Não, mas fui eu que causei, mas Ele te ajuda a mudar os pensamentos, renovar a mente, para não fazer de novo, talvez, as besteiras que fez. Talvez Deus precise nos ajudar pessoas a adquirir maturidade em lidar com dinheiro. Aleluia. Para que possa ter o suficiente para pagar dívidas e ainda sobrar muito. Aleluia. Mateus 14, 29 diz assim: venha, respondeu Jesus. Jesus está dizendo para você, venha. Venha para essa nova vida. Venha sair dessa situação de falta. Não, mas não tem falta. Mas você está conseguindo fazer além daquilo que sempre fez? Ou está estabilizado no mesmo patamar há 10 anos? Porque eu conheço a palavra e o plano de Deus é que a gente vá crescendo, vá avançando, vá prosperando, de vitória em vitória, até, é como aquele dia, ele vai crescendo, até ser dia perfeito. Aleluia. Venha, sai desse barco. Aleluia. Sai desse Titanic que está afundando. Qual o Titanic? Da insegurança, da dúvida. Acredita. Ah, não, o Senhor está dizendo, eu vou pegar essa visão. Aleluia. Venha, respondeu Jesus, então Pedro, porque Pedro estava perguntando, és tu, Senhor? Jesus diz, venha. Respondeu Jesus, então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus.
você vai caminhar sobre problemas, sobre situações, sobre dificuldades, mas precisa ter atitude. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Muitos caminharam muito bem, caminharam numa situação financeira próspera, abundante, suficiente, mais do que suficiente, mas em algum momento olharam para a situação, deixaram de olhar para o Senhor e olharam para a sua própria conta, para a sua própria vontade e começaram a afundar. O Senhor, Ele nos ensina com essa passagem. Pedro gritou: salva-me. Pessoas têm que gritar: Senhor, me salva dessa dívida, me salva dessa falta, me salva dessa comodidade, dessa estabilidade. Estabilidade é bom, não, eu creio que para o Senhor Ele não quer estabilidade, Ele quer progresso. Aleluia. Você vai conversar com os homens mais ricos, eles não ficam parados, não, eu já ganhei muito, agora tranquilão. Eles sempre estão procurando mais, porque sabem que com mais, eles farão ainda mais. Infelizmente, alguns por ganância, mas não é o nosso caso. Nós não vamos ostentar, nós vamos abençoar. Aleluia. Nós temos um amado que é membro aqui da igreja, que Deus o providenciou uma condição de ir para a África, furar poço para o povo sem água. Por que conseguiu? Porque está prosperando. Tem pessoas que vão precisar da sua riqueza, porque eles ainda não receberam essa revelação. Aleluia. Salva-me. E alguns estão pensando: será que Ele vai me salvar? Olha o verso 31. No mesmo instante, Jesus não deu um sabão em Pedro. Pedro, por que tu foi olhar para o vento, para o mar? Por que você não ficou olhando para mim? No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Depois que salvou, Ele diz: melhora a sua fé. Melhora a sua fé. Avança na sua fé. Creia para mais. Alarga a sua tenda na fé para a área financeira. Aleluia. E disse: por que você duvidou? Dúvida impede o mover de Deus na nossa vida. Você conhece a palavra? Você conhece a palavra. Aquele que duvida não poderá receber do Senhor coisa alguma. Quer dizer, eu sei que precisa ser louco para crer em algumas coisas da Bíblia. Eu sei que precisa ser louco. Mas as coisas de Deus são assim. Mas quando você crê no que Ele diz, aquela loucura se torna realidade. Aleluia. Vá comigo de volta em Salmos, no 89, verso 11. Salmos 89, 11. Eu não sei o que você pensa desse culto de terça-feira. Nós vamos separar um bom tempo para orar. De verdade, eu gosto muito da palavra que diz: me alegrei ao poder ouvir, vamos à casa de Deus. Para mim não é um peso vir à igreja. É onde eu sei que o Senhor vai me acrescentar, vai me dar um bom alimento. Não importa quem está pregando, o que importa é o que é que está pregando. Ah, mas eu não sei o jeito daquele, daquela. Fica com a palavra. Aleluia. Quando você estiver pregando, lembre que também vão olhar para você e dizer: esse daí, meu Deus do céu. Mas a sua palavra é o que vai importar. Aleluia. Salmo 89, verso 11 diz assim, falando de Deus:
Teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Do que você precisa, Deus já colocou aqui na terra. Senhor, manda do céu, ele diz, aqui não, tem aí. Mas note o que ele diz da palavra, que a terra, esta terra que tem plenitude, ele deu aos filhos dos homens. Fomos roubados pelo pecado de Adão, mas recuperamos a posse pela decisão de Jesus. Aleluia. Salmo 50, ele fala da mesma forma, no versículo 7, escuta, povo meu, eu falarei, Israel, e testemunharei contra ti. Salmo 50, verso 7. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus, o teu Deus, pois meus são todos os animais, os bosques, os gados, aos milhares, tudo que precisamos já está aqui. Aleluia. Por que você acha que ele fez o gado? Porque ele gosta de vaquinha? Não, porque ele gosta de você. Diz assim, Deus me ama. Por isso ele fez tudo. Aleluia. Deus não precisava de bichinho de estimação. Ele fez animais para produzirem o nosso alimento. Deus não estava sem oxigênio no céu. Por isso ele fez a árvore. Não, ele sabia o que nós precisávamos. Deus não estava com sede quando fez os mares e os rios. Ele fez isso por nossa causa. E deixa até a gente ficar na praia tomando sol. Aleluia. Oh, como Deus é bom. O Senhor é o seu pastor? Nada. Então por que vamos ficar duvidando? Dúvida impede o avanço. Creia, pega a palavra, você já tem ouvido aqui muitas e muitas vezes. Pega a palavra. Seja doido. Pega aquela palavra, declara aquela palavra, mas aprenda também, depois de você repreender o inimigo que tenta te roubar, porque ele veio sim para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida e abundância, para quebrar e destruir todas as obras do diabo. Depois de você repreendê-lo, você vai declarando a palavra e você vai enviar os anjos. Sabia que os anjos são espíritos ministradores para te ajudar? Aleluia. Diga assim, Satanás, tira suas mãos das minhas finanças, das minhas bênçãos, do melhor que o meu Pai fez para mim. Aleluia. Você precisa falar, ordenar, comandar, você tem autoridade. Aleluia. Abra lá em Hebreus 11. Hebreus 1, verso 13. Aleluia. Tem alguém aqui que nunca foi a um restaurante? Todos já foram a algum restaurante? Quando você chega no restaurante, você que já foi, todos, pelo que percebi, já foram. O restaurante tem um dono, não tem? Você é o cliente. E aí você chega no restaurante, se for um restaurante bom, chique, com comidas muito boas, normalmente não é o dono que lhe atende. Tem alguém que lhe atende. Como é que ele chama? Garçom. E aí o que você faz? Você faz um pedido. E por que o garçom vai e lhe serve? Diga assim, porque o dono o contratou e o pagou para fazer isso. Aleluia. Ele faz porque você pediu, mas ele está debaixo da ordem do dono. Tem garçons prontos para te servir. Porque o dono mandou. Porque o dono quer que você tenha satisfação. Porque o dono quer que você coma o melhor dessa terra, que você tenha o melhor dessa terra, para que você viva o melhor dessa terra.
Hebreus 1:13 diz assim: ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Será que ele falou isso para Miguel? Para Gabriel? Para algum arcanjo? Para algum anjão assim, sarado? Mas ele falou para você. Fica aí. Eu estou pondo os seus inimigos debaixo dos seus pés. Eu estou pondo tudo aquilo que lhe impede de prosperar debaixo dos seus pés. Eu estou pondo aquilo que te atrasa a vida debaixo dos seus pés. Aleluia. Aleluia. E falando dos anjos, ele diz: não são todos eles. A qual dos anjos, né? Ele falou qual dos anjos. Ele falou isso para algum anjo, que ele vai pôr os inimigos embaixo dos pés? Não, mas falou para você. Mas aos anjos, ele disse: não são todos eles, verso 14, espírito ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Não são todos garçons, enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação? Eu não creio muito nesse negócio de anjo, então fica na sua. Fica tranquilo. Não creio. Eu creio porque Deus disse que são. Porque não crer no que Deus disse que é, entristece a Deus. Aleluia. Eu cheguei, tinha ali Felipe, se deliciando com a minha parafusadeira elétrica. Estava ele, parafusa daqui, parafusa dali. Aí Deus faz um parafusadeira elétrica e tem gente que vai com a faca para mexer parafuso. Eu me recuso a não usar o melhor que tem à minha disposição. Eu amo ferramenta, quem me conhece sabe. E eu amo que devolva minhas ferramentas também. Fica a dica. Eu detesto fazer força que eu não preciso. Quem já teve que parafusar até a mão ficar dolorida? Tem parafusadeira elétrica, já foi criada, já surgiu. Quer dizer, uma vez... Não, eu vou dar um exemplo aqui da igreja. Quantos lembram que deu um raio, queimou, das 40 luminárias, queimou 32? Quem lembra disso? Aqui nós temos 40 conjuntos desses. Cada um desses conjuntos eram 2 reatores. Queimou 32 conjuntos, ou seja, 64 reatores. Nós fizemos um mutirão e trocamos todos em um dia. Quando saí daqui quase sem o dedo, de tanto arrancar fio, descascar fio. Quem estava aqui? Quem participou? Está ali Ricardo, eu, Tiago, meu filho. Depois eu descobri que tem um descascador de fio. Tomás conhece, você aperta assim, tchum, descascou. Agora pergunta se hoje eu vou lá descascar fio de novo para sofrer e cortar meu dedo. Gente, já existe descascador de fio. Pega essa revelação. Quando eu descobri que anjos são espíritos ministradores, por que eu vou ficar sofrendo? Por que eu vou ficar gemendo quando eu creio em algo? Eu cancelo a força das trevas. Eu falo a Deus aquilo que eu desejo no meu coração. Eu declaro que eu creio e recebo. E eu falo para os anjos, vão, tragam aquilo que é meu. Mas você pode descascar fio com alicate, com faca, com tesoura. Você pode parafusar com faca. Eu vou usar o melhor que eu tenho à minha disposição. Amém? Verso 6, Hebreus 11, verso 6. E nós vamos orar. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário,
Lá no Pernambuco seria necessário, como diria um conhecido nosso. É necessário. Diga assim, é necessário. Os paraibanos também talvez dissessem necessário. É necessário. Diga assim, é necessário. Eu acho que você ainda não está totalmente convencido. Diga assim, é necessário. Note que o que é necessário, é necessário. A Adriana está fazendo uma certificação na área dela de tecnologia. É necessário para passar, tirar que nota? 8. Sem 8, não passa. O que é necessário é aquilo que você precisa fazer para receber o que está prometido. Se algo é necessário e nós não fazemos, nós não conquistamos aquilo que está proposto. Note o que o autor de Hebreus diz. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, quando se aproximam de Deus? Para você, é necessário que creia que Ele existe. Porque se não crê que existe, vai se aproximar de nada, certo? Você já crê que Ele existe. Mas note que Ele não diz que é só necessário crer que Ele existe, mas é necessário crer que Ele existe. Mas além de crer que Ele existe, e que se torna galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Você tem que acreditar, que você tem que decidir, acreditar, que o Deus que você está buscando toda terça-feira, todo domingo na sua casa, em oração, em confissão, Ele quer te recompensar grandemente, porque Ele te ama. Quando eu comecei a estudar esse texto, eu falei, rapaz, Ele quer me abençoar mesmo, né? Vou deixar. Vou concordar com Ele. Eu vou crer que Ele quer me abençoar e que eu não posso duvidar. Qual é o tema dessa noite? Impedimentos para vivermos livres de dívidas. Nós precisamos, é necessário você acreditar que Deus não quer te ver devendo nada a ninguém. Que Deus não quer que você tenha menos do que o suficiente. Você precisa acreditar que Deus quer que você tenha mais do que suficiente, abundantemente mais daquilo que você pede ou precisa. Você precisa acreditar nisso. Porque se não crer, não vive. Fica dando voltinha. Na sua própria força, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Nós temos que fazer o que temos que fazer, mas, em primeiro lugar, precisamos acreditar. Obrigado, Tomás. Precisamos acreditar que Ele nos quer prosperando, avançando. Por isso Ele diz que tem prazer na nossa prosperidade. Por isso Ele diz que quando Ele anunciou as bênçãos a Abraão, Ele estava pré-anunciando como seria a nossa vida hoje. Por isso Ele disse que aquele que semeia com fartura também ceifará. Por isso Ele disse que Ele suprirá em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Por isso Ele disse que quer dar o desejo do nosso coração. Por isso que Ele disse a Abraão e disse para todos os descendentes de Abraão, como eu e você pela fé, que nós seríamos uma bênção, mas que outros seriam abençoados pela nossa vida. Se você não está abençoando outros, você está tendo menos do que o suficiente. Porque eu não vou considerar que há egoísmo. Porque Deus diz, se tu uma bênção, e em ti serão benditas as descendências, as nações. Se você não está tendo o suficiente para abençoar outros, você não está tendo o suficiente. Não, mal e mal eu consigo pagar minhas contas. Ou está 0 a 0, você está com menos do que Deus quer que você tenha.
Porque eu creio que quando você estiver mais do que suficiente, você vai estar tão feliz com tudo que Deus está fazendo na sua vida, que você vai querer abençoar outros. Que você vai pagar o rema para outros. Que você vai investir em missões, que você vai investir em eventos, que você vai semear na vida de pessoas que estão em necessidade. E muitos não estão fazendo, porque não estão crendo que Deus quer que isso aconteça. Ah, mas se todo mundo tiver assim, não, mas tem pessoas que ainda não ouviram essa palavra, e nós seremos aqueles que levaremos essa palavra. Amém?